Boa tarde, companheiros. Meu nome é Danilo Matoso, eu sou arquiteto urbanista, formado pelo FMG em 97, sou servidor público, analista legislativo, arquiteto na Câmara dos Deputados, sou diretor coordenador do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Distrito Federal. Fui convidado pela organização do Congresso Brasileiro de Arquitetos para mediar essa mesa, e já de antemão agradeço a honra e o prazer que vai ser organizar cuidar dessa mesa com um tema tão importante quanto a assistência técnica e habitação de interesse social. A habitação de interesse social em si já é um tema fundamental para a prática do arquiteto, principalmente do arquiteto engajado, no país hoje em dia, e a assistência técnica e habitação de interesse social é a oportunidade e o meio pelo qual o arquiteto pode agir na organização da comunidade, da classe trabalhadora, para fazer valer seu direito à habitação. Então, a oportunidade do arquiteto constituir o poder popular com ou sem o auxílio do poder institucional público. Evidente, pela constituição da mesa que hoje nós vamos tratar da assistência técnica com interesse social com auxílio do poder público. Para discutir conosco, de antemão, já vou falar brevemente, nós temos aqui o companheiro Gilson Paranhos, Tiago Holtzman, Alessandra Dávila e José Stedley. Nós vamos fazer falas de 15 minutos, cada um, e depois vamos abrir para o debate, inclusive com a participação da plateia. Sem mais delongas, então, eu vou passar para o Tiago Holtzman, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto urbanista, formado pela URGS em 1994, mestre em arquitetura e urbanismo na UPC de Barcelona, em 96, mestre também pela URGS em 2010. Ele já foi presidente do IAB do Rio Grande do Sul, seção Rio Grande do Sul, e ele tem escritório próprio. Então, com a palavra, o companheiro Tiago. Obrigado. Então, muito obrigado. Agradecer também a apresentação, o convite, a possibilidade de estar nessa mesa com os nossos colegas, secretário, secretária, Gilson. Agradecer a presença de todos vocês também. Um dos temas mais importantes no nosso entendimento do Congresso é o tema da assistência técnica, é a possibilidade de nós, arquitetos, oferecermos o nosso serviço para toda a população e não apenas para aquela fração que pode pagar diretamente pelo nosso serviço. Tuberculose. A tuberculose é uma doença que tem cura, uma doença tratável, e que afeta a uma quantidade muito grande de brasileiros. Então, no ano de 2015, nós tivemos mais de 80 mil registros. O Brasil é o 20º país que tem mais incidência per capita de tuberculose. A tuberculose está presente, ou seja, mais de 4 mil óbitos em 2016, está presente principalmente nas regiões periféricas, das grandes capitais, nas regiões metropolitanas, nas áreas mais empobrecidas, e é uma doença transmitida pelo ar. Ou seja, a pessoa infectada infecta o ar do local onde vive e vai infectando, assim, as outras pessoas que moram em conjunto. E esse vírus, ou seja, essa maneira de transmissão, se a casa tiver iluminação, boa iluminação e ventilação, ninguém se contamina. Então, a tuberculose é uma doença causada pela casa onde as pessoas vivem. A diarreia também é uma doença curável, também temos alta incidência. No ano de 2000, ou seja, a gente tem em média 2.500 crianças que morrem por ano de diarreia, também uma doença curável, também de fácil prevenção, com métodos simples de higiene pessoal, lavar as mãos, lavar, ou seja, os alimentos, ter um bom saneamento na sua casa é suficiente para evitar essa doença. É uma doença que, em 2011 também, ela custou 140 milhões para o SUS, para o nosso sistema de saúde.
Poderia citar outras, né? Cólera, febre, tifoide, hepatite, leptospirose, né? Que é uma doença transmitida pelas fezes ou as urinas dos ratos, ou seja, as pessoas que convivem com ratos é que ficam infectadas. Então, vocês vejam a qualidade né? Ou seja, qual é a condição de moradia de uma pessoa que tem, né? Que é obrigada a conviver, né? Com os ratos, né? E que acaba ficando doente, né? De leptospirose. No Brasil, nós temos, né, um sistema de saúde, né, um sistema universal. Dos grandes países, né, os países no mundo inteiro que tem mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o único secretário que tem esse sistema de saúde, né, para toda a população. O Sistema Único de Saúde ele tem uma série, né, de estratégias. Né, uma delas era o programa, hoje se chama Estratégia de Saúde da Família, que são grupos de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, que visitam as famílias no local onde elas moram, na casa delas. Essa lógica, esse conceito, é que a família não fique, que as pessoas não fiquem doentes. Então, antes de que elas fiquem doentes e utilizem o sistema público de saúde, o sistema público de saúde vai tratar e vai cuidar delas, cada uma na sua casa. Ou seja, trata a saúde da família e não a doença, né, das pessoas. É uma iniciativa, né, também universal, ou seja, temos ela em todo o Brasil, né, nas regiões, né, periféricas, nos bairros mais pobres de todas as cidades brasileiras. A equipe de saúde da família ela tem uma constituição, né, obviamente, né, médico, enfermeiro, auxiliar, agentes comunitários, ou seja, pessoas da área da saúde. Essa é um modelo, é uma ficha de cadastro das famílias, que cada uma, né, dessas equipes realiza. Então, tem lá o nome, idade, os dados das famílias. E, na segunda página, né, o que está naquele retângulo vermelho, e já aviso para vocês que isso aqui é difícil, é enjoado. Né? Ó. Na segunda página, metade dos itens dizem respeito à casa. Então, qual é o material, né, qual é o destino do lixo, né, se na casa tem tratamento de esgoto, como é que é o abastecimento de água, né, se tem as condições, né, de saneamento, ou seja, o destino do esgoto. E essas aqui, ou seja, esses itens, não é o médico, não é o enfermeiro que tem cura para esses males aqui. Quem tem cura para esses males somos nós, os arquitetos. Ou seja, curando a casa, nós podemos curar a família. Então, isso nos orientou, e eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante, algumas políticas recentes do CAL, né, com relação à assistência técnica. Então, vou passar o exemplo, vou passar rápido, né, que o tempo é curto. Na Rocinha, vocês conhecem, uma das maiores favelas do Brasil, né, um dos locais onde tem maior incidência de tuberculose. Né, o que aconteceu na Rocinha... Aqui alguns dados, né, a questão da tuberculose, uma doença do século XIX, né, que está em crescimento. Né, aqui a gente passa, aqui tem umas imagens, né, a condição de vida das pessoas nesse local. Né, então, essa aí é um caso específico, uma reportagem sobre a Dona Maria, sua família, que mora num beco que não chega à luz, a única janela da casa dela que abre para esse beco é fechada por uns panos para os ratos não entrarem, e ela e a família sofrem, né, de tuberculose, né, há gerações. Né. Na Rocinha, foi realizado, em determinado momento, uma intervenção urbanística recente, né, um projeto fruto, né, de uma parceria, né, do IAB, da Prefeitura, né, e organismos internacionais, e que urbanizaram uma parte, né, dessa... Então, aqui está uma dessas enfermeiras, né, visitando as famílias num beco da Rocinha. E aqui está uma intervenção urbanística que foi feita na Rua 4, né, uma rua que percorre de cima a baixo a Rocinha. Numa metade, a metade de baixo, são os maiores índices de tuberculose, e na metade de cima a tuberculose foi erradicada sem nenhum remédio, sem nada medicinal. Né. O que foi feito aí? Uma intervenção, né, de urbanismo, de arquitetura, ampliando as ruas, qualidade nos edifícios, destino de esgoto, ou seja, condições mínimas, né, de vida, né, para essas pessoas que moram aí. Aqui também, né, contando, né, uma matéria da Folha de São Paulo, detalhando,
né, essa... Aí são mais algumas imagens. Morar Carioca, que eu falei, um programa que é sucessor do Favela Bairro, né, no Rio de Janeiro. O Rio tem, né, acho que esse mérito nas grandes cidades brasileiras de, né, ter elaborado alguns programas, né, com alguns resultados, né, de bastante êxito. Né. Nós, arquitetos, sempre temos críticas, né, a esses programas, mas eles são, né, efetivamente, eles geraram, né, uma qualidade que é uma qualidade muito boa. E Juí, uma realidade mais próxima à nossa, ou seja, uma cidade polo, né, do interior do Rio Grande do Sul. Nós realizamos, secretário, o plano de habitação de Juí, né, então, ou seja, percorremos o município, investigamos as informações, ou seja, os dados relacionados, né, ao tema da precariedade da habitação e da demanda de habitação. Pode passar. Em Juí, a gente tem, né, dados ali de irregularidade fundiária, falta de unidade sanitária, etc. Ou seja, um diagnóstico do problema da cidade. Pode passar mais um. É uma cidade que tem 40% da população, né, não tem esgoto, não tem tratamento nenhum de esgoto. Né, e essa imagem ela mostra, né, pode voltar uma ali, essa imagem anterior ela mostra, na casinha do meio ali morava a dona Antônia, nós estávamos percorrendo esses becos, e não sei se vocês percebem, mas a partir da casa dela tá molhado ali, né? Ou seja, a rua tá correndo água. Ela mora em cima de uma nascente, né? A gente entrou na casa dela, tinha um daqueles tapetes de vinil assim em cima da nascente, que era para não ficar com o pé embarrado dentro de casa. Então, vocês imaginem a condição de vida de uma pessoa que mora em cima de uma nascente, imagine a gravidade do problema ambiental também, que essas famílias acabam causando, né, pela sua necessidade, né, de morar, pela falta de alguma alternativa. Pode passar mais uma. Visitamos, né, várias outras localidades da cidade. Né, o que se repete, né, na cidade são esses barracos, essas casas de madeira. Né, e eu vou, né, provocar vocês a uma comparação. Né, elas parecem todas iguais. Pode passar mais uma. Né, essa casa é um barraco de madeira, precário, né, com, né, visíveis dificuldades de, né, ou seja, de qualidade, de busca dessa qualidade de moradia. Passa mais uma. Comparado com essa outra, né, que aparentemente está na mesma situação, mas essa tem banheiro, né, a casa está elevada do chão, afasta da umidade, do frio. Né, tem, né, a gente percebe ali uma saída lá que deve ser o cano do esgoto da cozinha, chega numa fossa, ou seja, aparentemente a mesma casa de madeira em situações precárias, essa é muito superior em qualidade de vida e na saúde da família que mora nessa casa do que as anteriores. Então, mínimas ações, né, que são ações, né, que os arquitetos podem orientar, já melhoram, né, muito a qualidade de vida, ou seja, das famílias. Com certeza, essa família não teve essas orientações, mas as famílias sabem, as pessoas sabem o que elas devem fazer, né, para conseguir melhorar, e nós podemos orientar e ajudar nesse sentido. Pode passar. Então, outro exemplo, São Leopoldo. São Leopoldo foi um projeto patrocinado pelo CAL, né, junto do IAB, junto à Prefeitura de São Leopoldo, participou também a Unicinos, né, que é a universidade da região, a ONG Mulheres em Construção, que é uma secretária, uma ONG que faz formação de mão de obra feminina para atuar na construção civil. Então, essa reunião, né, de forças para atuar em 2 quadras, eram quadras ocupadas. Essa área em São Leopoldo vive cerca de 60 famílias e foram encontrados no levantamento 2 banheiros. Banheiros assim que a gente abre a porta, tem a pia, o vaso, o chuveiro, né, puxa a descarga, né, e a descarga funciona. 2. Todos os outros eram improvisados. Então, vocês imaginem também a qualidade, as condições de saúde e de moradia, né, das famílias desse assentamento. Pode passar. Esse projeto, o IAB selecionou alguns arquitetos que atuaram no levantamento e na elaboração do projeto, né, junto com as famílias, um processo bem bacana, participativo. Pode passar mais uma, que eu acho que é lá, Sted, do prefeito Vanazzi, já iniciando algumas obras do entorno ali de infraestrutura, ou seja, conseguimos romper, né, uma inércia de muitos anos, né, numa área que necessitava dessa intervenção do arquiteto. Pode passar. Porto Alegre também um tema um pouquinho diferente, mas está relacionado também à nossa atuação. O tema da autoconstrução,
né, no bairro do Partenon, pode passar mais uma, né, tem um senhor que é um pedreiro, né, que a filha dele ficou grávida, ele ia ser avô, resolveu ampliar a casa, e a casa caiu e matou a filha grávida do seu neto. Então, vocês vejam, né, a que ponto pode chegar a gravidade da não presença nossa, dos técnicos, para orientar, para ajudar, né, a construção da casa, né, dessas famílias. Pode passar um pouco mais. A situação, Gilson, nesse caso, ela foi tão delicada que o CAL foi chamado, e o papel do CAL naquele momento era autuar o pedreiro, que era o dono da casa, por exercício ilegal da profissão. E a gente diz, não, já foi punido, né? Então, não é esse o caminho. O caminho é que ele deveria ter tido orientação antes, tem uma lei para isso, né? Então, cumpra-se a lei. Então, nós começamos a construir também outros caminhos para tratar da autoconstrução e para poder oferecer o apoio, né, do conselho, das entidades nesse caso. Pode passar. Aí está contando essa história, né, pode passar mais uma. A viga se rompeu, né, a laje caiu, nossos fiscais ali fazendo a visita, né, nesse acidente, nessa tragédia. Pode passar mais uma. Chapecó, em Santa Catarina, nos indica um caminho bem interessante. A Defensoria Pública do município acionou a Prefeitura na Justiça, também por um tema, né, de habitação, ou seja, famílias vivendo em área de risco, e a Justiça deu ganho de causa para a Defensoria e diz assim, a Prefeitura tem que cumprir a lei, tem uma lei que obriga o poder público a oferecer assistência técnica gratuita para as famílias, e isso não está sendo feito. E o prefeito, na minha opinião, de uma maneira muito coerente, disse assim, eu quero resolver o problema, não tem dinheiro. De onde é que vem o recurso para resolver esse problema? O CAL de Santa Catarina, eu sei que já está, né, amarrando essas pontas, né, já está trabalhando junto com a Prefeitura, junto com a Defensoria, ou seja, gerou essa iniciativa da Defensoria Pública, gerou, né, no município uma sinergia, uma possibilidade de avançar e de enfrentar esse problema, né, de uma maneira organizada e qualificada. Então, pode passar agora, acho que são, né, os documentos, né, da Defensoria, pode passar mais uma da Justiça, mais uma a justificativa do prefeito, né? Então, esse tema da assistência técnica e do nosso trabalho, né, o que eu mostrei para vocês? Atribuições dos arquitetos, reformas, projetos de obras novas, atuação na área do saneamento, plano de habitação, acompanhamento de obra, planejamento da cidade, são atribuições nossas dos arquitetos que não chegam nessas comunidades, não chegam nessa população como deveria, como poderia. Responsabilidade nossa, né, nós, arquitetos, nossas entidades, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, fazer com que a lei se cumpra, né, ou seja, poder levar efetivamente essa lei, tirá-la do papel, né, e fazer com que sejam atendidos, né, conforme previsto. Pode passar mais uma. Só que não tem SUS para a arquitetura, né, ou seja, na área da saúde, nós temos um sistema, na área da educação, nós temos creche, escola, universidade pública, né? Na área do direito, né, nós temos todo o sistema de justiça, defensoria pública, segurança pública, polícias, etc., e nós não temos para atendimento à moradia. E a moradia é um direito constitucional exatamente igual à segurança, educação, saúde, etc. Então, a lei que permite essa construção, ela já existe, né, e nós estamos, né, tentando trabalhar para colocar essa lei, ou seja, para efetivamente tirar do papel. Também outro dado importante, o arquiteto não atua nas equipes de saúde da família. Poderia ter um arquiteto, por quê? Porque o arquiteto cura a casa, que vai curar uma série de doenças que a família está submetida, que não adianta, né, a dona Maria lá da Rocinha tomar remédio todos os dias se ela segue morando naquele buraco que ela mora. Também as famílias não têm recursos e muitas vezes não têm o conhecimento, a possibilidade do acesso ao nosso trabalho, né? Então não tem como pagar por esse trabalho, né? São poucas oportunidades que temos, ou seja, tem muitos colegas hoje trabalhando, né, com populações de baixa renda, mas, né, quem trabalha sabe a dificuldade também, que é da gente poder viabilizar o nosso trabalho profissional, né, sem um sistema que dê suporte, né, para esse tipo de atuação. E a justiça, apesar de a gente sentir alguma sensibilidade em alguns órgãos de justiça, ainda não consegue obrigar, né, a que a lei se cumpra. Então, o que nós podemos fazer? E agora eu vou passar uma parte bem rápida já para encaminhar. Então, o CAL, pode passar mais uma. Né, o que nós temos? O tema do artigo 6º, né, ou seja, a moradia é um direito fundamental. Né, pode passar mais uma. A lei da assistência técnica, né, famílias até 3 salários mínimos têm direito a essa assistência,
pela lei. Pode passar mais uma. Aqui um histórico, né, uma lei que tem uma iniciativa, a iniciativa pioneira, né, aqui no Rio Grande do Sul, Sindicato de Arquitetos do Rio Grande do Sul, em 76, né, ou seja, vem vindo, né, uma série de experiências. Em 2008, né, a aprovação da lei. Pode passar. Alguns documentos recentes, a gente destaca, né, esse conceito, né, que está no Manual do IAB, elaborado em 2008, 2010, né, que é um conceito que é muito próximo à saúde. Cada família tem um projeto, tem uma necessidade, tem um arquiteto, tem uma obra, ou seja, a massificação da solução habitacional, que foi promovida pelo BNH, em grande parte reproduzida pelo Minha Casa Minha Vida, não serve. Cada família tem necessidades que são diferentes. Um senhor aposentado que mora sozinho tem uma necessidade, uma família que tem, né, 4, 5 integrantes tem outra necessidade. Então, é poder tratar, né, cada caso, tratar, ou seja, fazer o diagnóstico e o tratamento específico para aquela família. Também tem outro dado importante, que é a questão do atendimento e da melhora onde as famílias moram. Por quê? Porque já tem a linha de ônibus, já tem escola, já tem, né, uma relação de comunidade. Então, é melhorar no local onde as famílias já estão residentes, obviamente, se não for área de risco, se não tiver, né, alguma outra demanda, né, nesse sentido. Pode passar. Então, a lei de criação do CAL, pode passar mais uma. O CAL, desde o ano de 2015, decidiu destinar 2% da sua receita, né, nos estados e no CAL-BR, para ações de divulgação e implementação, né, da lei de assistência técnica. Pode passar. Então, comentei já um projeto patrocinado com o IAB, temos um projeto patrocinado com o SAERGS também, um edifício que foi ocupado, né, por famílias sem teto aqui no centro de Porto Alegre. Também, né, oferecer assistência técnica para elaboração, aprovação, né, dos projetos. Em 2018, nós realizamos 14 projetos, basicamente de divulgação da assistência técnica com universidades, entidades e outras instituições. E em 2019, nesse ano, nós criamos, no começo do ano, resultado, né, de deliberações da comissão no ano passado, criamos o Gabinete da Assistência Técnica. Pode passar. O gabinete, bom, aqui algumas imagens, né, dessas iniciativas, pode passar. Pode passar. Então, as mulheres em construção, aqui no assentamento, né, 20 de novembro, pode passar. Aqui algumas ações de divulgação, né, junto, né, dessas iniciativas das entidades, aqui das universidades, esse aqui em Lajeado, aqui em Santa Rosa. Esse é um evento que eu participei, né, do IAB em João Pessoa, né, então também levando, né, essa mensagem para outros locais do Brasil. Esse gabinete, né, a gente chama Gestão para a Implantação, né, dos Projetos de Assistência Técnica, pode passar. Ele tem 3 grandes objetivos. O primeiro é um diagnóstico, ou seja, entender o problema, né, da habitação no Estado, buscando esses números. E eu vou dar um número só, já comentamos, né, secretário, esse número, mas é importante, acho que é relevante, Gilson, e nos outros estados, secretário, deve ser mais grave ainda. Metade da população do Rio Grande do Sul vive com 3 salários mínimos ou menos. Ou seja, essa lei nos permite e nos oferece a possibilidade de trabalhar para metade da população do Estado. Então, é um dado que é um dado relevante, né, que nós encontramos, né, buscando a realização, dados, né, para realizar esse diagnóstico. Pode passar mais uma. O segundo tema é divulgação, obviamente seguir divulgando entre arquitetos, estudantes, né, o tema da assistência técnica, mas principalmente com outras instituições. Então, nós temos buscado aqui Defensoria Pública, Ministério Público, entidades de outras profissões, né, engenheiros, assistentes sociais, estão trabalhando na divulgação e ampliando esse leque de entidades e instituições que podem ser apoiadoras, né, dessa iniciativa. Pode passar mais uma. O terceiro objetivo, que nos parece o mais importante, que justifica a criação do gabinete, que é ajudar quem quer fazer. Ou seja, o Gabinete da Assistência Técnica do CAL não vai fazer projeto, não vai atender as famílias, mas ele vai ajudar, né, na Secretaria de Obras, na Prefeitura, nas outras instituições, a que essas instituições promovam e construam suas políticas de longo prazo de assistência técnica. Então, inspirado também, Gilson, muito pela experiência que vocês tiveram lá no GDF, né, ou seja, como é que a gente constrói algo que, de forma pública, pode depois, né, virar uma política efetiva.
Passa mais umas imagens ali. Volta uma só, acho que é importante, o tripé, né? Poder público, técnicos e os beneficiários, as famílias. Então, a gente tem que conseguir fechar esse ciclo. Nenhuma dessas pontas aí desse triângulo resolve sozinho o problema da habitação. Nós temos que nos encontrar, né, de maneira institucional para poder, né, levar adiante essa política. Pode passar mais uma, não sei, alguém ia me avisar do tempo, eu estou falando aqui, não estou sabendo do tempo. Né? Então, aqui, algumas ações de divulgação, pode passar, né, o apoio que a gente deu. Essa cartilha que vocês estão recebendo já é a segunda versão, uma versão ampliada. É uma cartilha que a gente está utilizando muito para chegar nos prefeitos. Vocês podem ver, espero, né, que vocês entendam que a linguagem é essa linguagem, né, de comunicação mais institucional com prefeituras. Aqui uma reunião, Stedley, que fizemos no começo do ano, né, acho que foi em março ou abril, né, estávamos reunidos, já temos algumas parcerias boas aqui com o governo do Estado, pode seguir. Aqui algumas ações de divulgação, mais uma. Aqui a assinatura, né, do nosso primeiro convênio, já, né, visando os trabalhos do ano que vem, aqui com a Prefeitura de Carlos Barbosa. Já temos vários outros municípios também, né, que estamos prestes a assinar para poder desenvolver o trabalho. Reunião com a Defensoria Pública, também vamos realizar, no ano que vem, uma série de eventos e atividades para que os defensores públicos conheçam a nossa lei, porque eles não conhecem. Né, então, eles têm que conhecer, eles têm que saber que eles têm uma ferramenta boa e poderosa, né, para ajudar as famílias às quais eles atendem diariamente. Tem uma lei aqui que vai te ajudar a melhorar a casa, né, tem que avisar o prefeito, tem que acionar o Ministério Público, tem que chamar as entidades, os profissionais, né, para contribuírem. Pode passar mais uma. Aqui, né, a Casa Saudável é o nosso projeto para o ano que vem. A intenção nossa é fazer diversos convênios. Projeto piloto é uma palavra, Gilson, que eu sei que muita gente, né? Então a gente está chamando de projetos pioneiros, mas é a mesma coisa, né? Ou seja, o que nós queremos no ano que vem? Colocar recurso, né, do CAL, recurso dos arquitetos do Rio Grande do Sul, para que a gente possa romper a inércia, né, de diversos municípios. Então, nós vamos fazer isso com 6, 7, 8 municípios, e em cada um deles testar um formato de implantação da lei. Então, no município vai ser criado, como lá na cidade do Conde, né, o pessoal, não sei se o pessoal está aí, né, mas criaram um escritório de assistência técnica para atendimento direto das famílias. Nós vamos colocar no outro município 2 ou 3 arquitetos nas equipes de saúde da família, para que elas façam o diagnóstico e para que curem a casa que está deixando a pessoa doente. Nós vamos trabalhar com o REURB, com a regularização fundiária em outras 2 cidades. Né, vamos fazer também uma intensiva, numa delas na questão do saneamento. Então, não é a casa, mas é o bairro que não tem o saneamento adequado. Então, são testes, ou seja, a gente está colocando à prova a viabilidade da lei e, obviamente, vai buscar depois corrigir, ampliar, replicar, né, em outras cidades. Então, nos parece fundamental, né, colocar recurso, porque colocando recurso, as prefeituras, no mínimo, vão colocar o mesmo recurso e a gente consegue romper, né, essa inércia, que é uma inércia histórica. Mais uma, por favor. Então, aqui eu passo, né, você já deve conhecer, né, recomendo que vejam novamente, né, o videozinho lá da Dona Dalva, né, a casa da Dona Dalva. Né, eu botei ali até sorte, né, eu sei a história, a Dona Dalva, o filho dela parece que era amigo de uns arquitetos, ela acabou contratando o arquiteto por acaso, né, e aí tem uma casa bacana, que ela está muito faceira, né, então é um vídeo legal, né, assistam, na minha opinião, é a melhor peça de divulgação da profissão que o CAL já fez, né, foi a casa da Dona Dalva. A gente tem que encontrar, ou seja, nós temos que profissionalmente nos encontrar com os milhares, né, de donas Dalvas, né, donas Antônias e donas Marias, né, e o pedreiro Rudinei, né, para que a gente possa auxiliar e possa oferecer o nosso serviço e trabalhar junto, né, com essas comunidades. Passa mais uma. Então, aqui está a Dona Dalva, né, uma queridona, bem faceira, uma casa toda moderna, assim, ela ficou, eu não sabia que eu podia ter uma casa tão bonita. Então, a casa estava caindo na cabeça dela, quando os arquitetos, né, puderam oferecer esse apoio. Pode passar. Com esse eu encerro. Né, então, uma casa doente gera um morador doente, então nós temos que trabalhar, né, ou seja, a saúde das casas. Isso nos aproxima também da área da saúde, ou seja, a arquitetura é um tema de saúde pública. Né, as atribuições profissionais nossas estão diretamente ligadas a esses temas, né, como
eu tentei provar, né, com os exemplos que eu trouxe. É dever do Estado a implantação da assistência técnica, e o nosso trabalho para essas populações ele não prescinde da lei, ou seja, nós podemos trabalhar independente da lei, mas é a lei que vai permitir a universalidade desse atendimento, nós temos que brigar por isso. Os órgãos, né, do Poder Judiciário já têm sensibilidade, nós temos que ampliar essa relação, né, com o Ministério Público e com o Judiciário, e é dever nosso fazer com que as pessoas saibam que o nosso trabalho é útil, né, para toda a população, não apenas para aqueles 15% lá que o CAU, né, na sua pesquisa, identificou, né, que nós trabalhamos no máximo para 15% da população que já fez na sua casa ou a sua reforma. Então, nós temos 85% da população que nós ainda não atendemos. Pode passar mais uma. Com esse eu encerro, né? A arquitetura previne e cura doenças, a arquitetura evita acidentes, salva vidas, a assistência técnica também gera emprego para os arquitetos, ou seja, o futuro da nossa profissão é atender a toda a população, já não existe condição da gente atender os mesmos estratos sociais, que já está saturado, então nós temos que ampliar também, e gera emprego, secretário, no bairro, gera emprego em quem vende material, gera emprego, né, ou seja, em quem oferece mão de obra, né, para esses serviços. Todos têm direito à arquitetura, e como diz a dona Dalva lá no vídeo, que eu insisto que vocês assistam depois, né, a arquitetura deixa as pessoas felizes. Obrigado. Obrigado, Tiago. Nós vamos passar, então, agora a palavra para a Alessandra Dávila, que ela é diretora de urbanização da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela é arquiteta, formada pela USP, em 2001, tem mestrado em Planejamento e Gestão Habitacional pelo IPT, em 2007, e ela é analista, desde então ela é analista de políticas sociais, e ela vem trabalhando sempre nessa área, né? Vocês vão passar ou a gente tem um negocinho? Eu recomendo que eles passem. Tá bom. Vou ficar de pé também para colar alguns números aí do slide. Parabenizar aí a organização do evento e agradecer aí o convite, né, feito à Secretaria de Habitação. E eu vou falar de uma perspectiva federal em relação, por dentro dos programas habitacionais, né, da Secretaria, que era do então Ministério das Cidades, agora Ministério do Desenvolvimento Regional, como que a assistência técnica se incorporou dentro desses programas. Pode passar. Bom, a solução, né, os programas, eles são montados em cima da perspectiva de como a gente vê, né, o problema. Então, eu trouxe aí alguns indicadores nacionais, né, a forma que a gente mede, ela é importante para a forma que a gente vai montar a política pública. A gente tem, como medida do problema das necessidades habitacionais, 2 grandes indicadores: o déficit habitacional, né, que é bastante conhecido de todos, e que é composto de 4 componentes. 5 é a inadequação, de 4 componentes, 2 deles voltados para a questão da renda de aluguel, né, então, não ultrapassar 30% da renda de aluguel para famílias até 3 salários mínimos, da renda com aluguel, e adensamento excessivo em domicílios alugados, que é a outra faceta do problema do valor do aluguel, que é quando a família escolhe, né, não se endividar mais do que 30%, mas morar num imóvel inadequado para a sua composição familiar, né? E as outras 2, que é a habitação precária e coabitação familiar, né? E todos esses componentes nos levando a programas de produção habitacional, construção habitacional propriamente ditas. A outra faceta da necessidade habitacional é a inadequação, que ela está dividida em 3 dimensões: a inadequação fundiária, ou seja, a irregularidade fundiária, que nesse indicador, né, que é apurado a partir de dados do IBGE, né, mas pela Fundação João Pinheiro, ele está bastante subestimado, porque ele é autodeclarado, né, e, às vezes, até por um desconhecimento em relação à própria situação documental, e, às vezes, por medo de um agente do Estado estar lá perguntando qual é a situação de regularidade da sua casa. Muitos respondem que sim, a casa é regular, mesmo não sendo, né. A gente tem componentes edilícios em relação à cobertura inadequada, falta de banheiro e
o adensamento excessivo, né, em domicílio próprio, e a gente tem a terceira faceta, que é a principal da inadequação habitacional, que é a falta de infraestrutura. E aí esses componentes da inadequação habitacional eles vão levar a uma atuação em programas de urbanização, de assentamentos precários, de regularização fundiária e de melhoria habitacional. Pode passar. Bom, aí um terceiro indicador nacional importante, que é a demanda de domicílios que a gente tem no país, né? A gente tem que, de 2020 a 2030, a gente tem uma demanda por novos domicílios de 1 milhão de domicílios ano. A gente tem, apesar de um crescimento menor da população, uma formação cada vez maior de domicílios, tendo em vista uma família cada vez mais reduzida, né? E, obviamente, se boa parte disso na baixa renda, ou seja, de uma camada da população que não prescinde da atuação do Estado, nem que seja como regulador. Obviamente, esse 1 milhão não tem que ser construído somente pelo Estado, isso é o país tem que construir. Mas, se a gente não tem uma atuação forte, principalmente para o acesso das famílias de baixa renda, a gente empurra essas famílias ou para a inadequação, para a autoconstrução, ou a gente empurra essas famílias para o déficit. Pode passar. Bom, e aí a gente entra na questão da melhoria habitacional, né, na faceta edilícia, aí na dimensão edilícia da inadequação, que a gente tem intervenção em imóveis sem histórico, né, técnico, ou seja, que foram autoconstruídos. Enfim, 54% dos brasileiros já fizeram autoconstrução numa pesquisa do CAL, né, que são imóveis com dificuldade de mensuração e precificação, né, com um custo operacional elevado de levar o benefício da perspectiva federal em termos de controle para esse tipo de intervenção, né, e esses imóveis com processo de depreciação bastante dinâmico. Pode passar. Pode. Bom, e aí a gente tem os principais, ficou minúsculo, mas os principais marcos institucionais em relação à assistência técnica. Dois deles bastante importante, a própria Lei 11.888, que o Tiago citou bastante, né? Ele fala dessa assistência gratuita, mas ela não coloca de onde vêm os recursos e como que é essa estruturação. Ela coloca isso de uma forma concorrente entre os três entes. Isso significa que os três têm a obrigação de fazer, mas não tem uma separação em que nível e qual seria a obrigação de cada um deles. Isso, para o sistema de política pública, é uma questão, né? E o sistema nacional, a gente sim tem um sistema nacional de habitação de interesse social, mas com uma questão que a gente não tem orçamento vinculado, né? Diferente da educação e da saúde. Então, a gente depende da discricionariedade e da prioridade política em relação ao investimento nessa área, né? Então, o sistema também não traz uma diferenciação, como também temos no sistema da saúde e da educação, em relação a qual é o papel do ente federal, do ente estadual e do ente municipal. Isso também é uma questão importante na estruturação da política. Pode passar, por favor. E aí a gente entra eu vou pedir para vocês me avisarem quando estiver faltando 5 minutos, para eu não perder muito tempo. Então, a gente entra em alguns programas específicos que a gente teve em nível federal para a questão da assistência técnica. A gente teve um que era específico para assistência técnica, né, onde teve um investimento de 118 milhões em 903 operações. E o que a gente viu na prática foi que 81% das operações foram canceladas. Hoje ficaram somente 164 operações concluídas e a gente ainda tem 5 em fase final de conclusão. Qual que era a AT para mobilização e organização comunitária, AT coletiva, AT individual, algumas formas de atuação da assistência técnica? Qual foi a nossa avaliação em relação ao que a gente considerou um insucesso, né, do investimento pelo grau de cancelamento que a gente teve? Um desinteresse das prefeituras, porque isso foi feito na época do PAC, né, e que a gente tinha um nível de investimento em habitação, em urbanização, em infraestrutura urbana em geral, que era bastante intenso, e aí as capacidades administrativas locais, muitas vezes, não tendo condição de lidar com aquela quantidade de contratos, que traz um grau alto de complexidade para a licitação de projeto, para a licitação de obra, para a reprogramação, para lidar com as travas de controle que a gente tem quando é repasse federal, não deram a devida atenção para contratos que eram de custeio, né, que eram somente para prestação de serviço. Então, a gente teve, nessa modalidade em específico,
um grau de cancelamento bastante alto, e ela acabou não sofrendo novas seleções por conta disso. Pode passar. E aí a gente entra na intervenção específica da urbanização de assentamentos precários, que já vem historicamente desde 2000, tendo programas federais, primeiro com o financiamento do BID, o Habitar Brasil BID, que foi a base conceitual para como a gente intervém nesses assentamentos, que a gente chama de forma integral e integrada, ou seja, você vai entrar com componente social, componente ambiental, componente da regularidade fundiária e o componente das obras propriamente ditas, né? E aí mobilidade, risco, enfim, todas as precariedades que estão ali diagnosticadas no território, né? E, na época do PAC, que se tem investimentos vultosos, né, nessa modalidade, e um dos componentes de investimento que tem por dentro é a melhoria habitacional. Pode passar, por favor. Né? E aí a gente tem um resumo do que foram os investimentos do PAC. Né? O investimento do PAC não foi somente em urbanização, ele teve também produção habitacional pelo ente público, ele teve plano local de habitação, ele teve investimentos em projetos, mas ele teve 80%, né, mais de 80% dos seus recursos para essas obras de urbanização, onde a gente conseguiu chegar em muitos complexos. O Tiago mesmo mostrou, aquela intervenção da Rocinha foi com recursos do PAC Urbanização. Né? A gente chegou em Heliópolis, em Paraisópolis, enfim, Rio Anil, no Maranhão. Aqui em Porto Alegre, eu não vou lembrar os nomes das intervenções, vocês me perdoem. E a gente tem duas questões colocadas em relação como avaliação, né, como do que a gente precisa aprimorar nessa forma de repasse. Uma delas a gente já está considerando em revisão normativa, que é o que a gente está chamando da urbanização em etapas, para a gente ter contratos, às vezes, não tão vultosos, que fica muito difícil para os entes locais operarem, e para a gente ter mais flexibilidade também nas intervenções, porque são intervenções, muitas delas, que não terminaram pela necessidade dessa reprogramação de projeto, relicitação, enfim, e a gente tem hoje ainda contratos de 2007 em execução. Né? Um dos itens, pode passar, por favor? Um dos itens que tinha era assistência técnica para melhoria e conclusão de unidades habitacionais, que chegaram a fazer, por dentro desse programa, 111 mil moradias. Né? Para um universo de famílias beneficiadas de 1.800.000 famílias, a gente considera muito pouco. O que a gente viu na prática foram os entes públicos reduzindo essa meta, em termos de melhoria habitacional, pela complexidade de se trabalhar com repasses federais com obras tão customizadas, tão caso a caso. Né? E aí, isso, para você trabalhar com licitação, com recursos federais, é um pouco mais complexo. Tá. Pode passar. Bom, e aí a gente vai de como funcionou a assistência técnica por dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ele essencialmente, né, mais de metade dos recursos ele para a questão do financiamento habitacional, da estruturação do mercado popular de baixa renda, que são os recursos do FGTS. Né? Então, a gente tem que ser 65%, se eu estou lendo certo, ali, % da meta, ela foi contratada, principalmente no faixa 2, né? Faixa 1,5 e 2. Então, acesso ao mercado. Mas a gente teve duas modalidades importantes, não só para o programa, mas em relação à assistência técnica, que foi a modalidade entidades e a modalidade rural, que tinham assistência técnica por dentro da sua composição de investimentos para fazer os projetos, né, em apoio, né, em assistência técnica aos movimentos tanto rurais quanto urbanos. Pode passar, por favor. E aí, pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, a gente, né, pagava tanto a questão dos projetos de engenharia, arquitetura, laudos, o trabalho social, com 1,5% do valor da operação, e a administração de obra, e, por dentro do Minha Casa Minha Vida Rural, também assistência técnica e trabalho social. E, com isso, a gente teve, dentro da meta do programa, que ali somado dava 100, eu não lembro exatamente o número, mas dava coisa de 200 mil moradias, a gente teve cerca de 200 milhões investidos em assistência técnica por dentro dessas duas modalidades do Minha Casa Minha Vida. Pode passar? Bom, e aí a gente entra nos programas específicos que a União tentou estruturar para melhoria
habitacional, né? Um deles, que é o mais recente, é o cartão reforma. O que aconteceu na prática é que a gente teve uma inviabilidade operacional, exatamente para tentar se trazer uma leveza em relação à operação desse benefício chegar da União, de uma forma que o custo de controle dele, para o controle de finalidade, de que isso, né, que a obra seria feita, seria executada, né, o recurso da União seria bem aplicado, não fosse maior do que o custo do próprio benefício para a família. Esse é um dos nossos principais desafios para ter um financiamento que vem desde o governo federal para chegar para reformas que, muitas vezes, os valores são menores. É completamente diferente de você contratar uma obra grande de infraestrutura ou uma obra grande de empreendimento habitacional, que o custo de operação ele se torna, né, proporcionalmente bem menor, né? Então, a gente teve uma descontinuidade desses programas, porque, para trazer essa leveza, ele dependia de um sistema, exatamente um sistema para fazer todo esse controle de forma online, né, e prescindir de tanta estrutura de controle intermediária, e ele acabou não se viabilizando operacionalmente. Pode passar. E a gente teve, em nível federal, diversas tentativas de financiamento por dentro do FGTS, ou seja, de financiamento acessível, para se ter também um incentivo em relação às reformas e às melhorias habitacionais, e que muitos deles foram descontinuados por outra questão que também é chave no financiamento, a melhoria habitacional, que é o problema da garantia, né? Porque, quando a gente está falando, aí, nesse caso, de financiamento e não de subsídio, a gente tem uma questão importante em relação a, se você não pode dar o imóvel em garantia, como você faz no financiamento habitacional, nós estamos falando muitas vezes de família de baixa renda, com o risco sobe muito, você sobe muito os juros e você acaba não financiando essas famílias por um recurso que tem que ser retornável, que é o caso do FGTS, na hora que o trabalhador for lá sacar. Então, esse é outro desafio que a gente tem em relação à elaboração de programas de financiamento que sejam adequados à renda das famílias de baixa renda. Pode passar? Bom, então, eu elenquei para a gente poder ter o debate. Eu estou tentando ser o mais rápida possível, exatamente para a gente poder ter esse momento do debate. Os desafios que a gente tem para a implementação da assistência técnica, né? Um deles é que é uma ação de custeio, né? Nós estamos, exatamente por não ter recursos continuados, não ter essa diferenciação de competências, a Secretaria Nacional de Habitação e o setor habitacional, historicamente, está estruturado para investimentos e não para pagamento de serviços. Pagamento de serviços pressupõe estruturas locais, parrudas, né, e recursos garantidos de forma continuada. A gente está estruturado para investimento. Vai lá, faz a casa, entrega, prestou contas, e é isso, porque, senão, você tem que ter uma continuidade ali daquela situação. Como que a gente faz isso da perspectiva federal, sem que se for um recurso de custeio, sem ter orçamento vinculado, sem ter a garantia dos recursos? Isso é uma questão-chave. A outra questão-chave é se prestando somente a assistência técnica, com a questão que a gente tem em relação aos financiamentos, as famílias conseguem arcar com as demais baixas rendas, que mais precisam, conseguem arcar com os custos do material de construção? Se a gente entra com subsídio a material de construção, a gente também tem uma outra lógica operacional que também precisa ser pesada. Pode passar? E aí, como a gente tem uma dificuldade em relação a custeio, o que vem sendo tentado e o que nós estamos, mais uma vez, discutindo em nível federal é a estruturação de programas para melhoria habitacional propriamente dita, né? Então, é isso que a gente vem discutindo. Nós estamos fechando em tratativas de um acordo com o CONFEA e com o CalBR, né, para um acordo de cooperação técnica para a estruturação desse programa, e como que vai ser toda a questão da responsabilidade do arquiteto por dentro desse programa. A ideia é que esse programa traga um protagonismo protagonismo dos prestadores de serviço, como não só o executor, mas o controle de finalidade desses recursos, né, em relação para trazer uma leveza e uma agilidade em relação ao repasse desses recursos para a família, para que os custos operacionais não sejam tão pesados, né? E estamos em discussão também em relação a requisitos. Como é que a gente chega nessas áreas
né, que muitas vezes a gente não tem como garantir que a família não vai ser, muitas vezes, removida por questão de risco, por questão ambiental ou por questão de outra obra pública. Então, nesse sentido, a gente precisa dos apoios dos entes locais em relação a dizer se essa área é ou não é regularizável, né, porque a gente sabe não dá para atuar só em áreas regulares, nós não vamos chegar em quem mais precisa. E, né, enfim, como que a gente faz isso para o acesso ao financiamento de forma associativa, a discussão sobre essa questão do risco de crédito, de garantias, de talvez um fundo garantidor público em relação a acessos de financiamento, enfim, toda uma modelagem para que a gente possa ter, desde a perspectiva federal, um financiamento que chegue efetivamente, que dessa vez pare de pé em relação à melhoria habitacional, né, que a gente viu ali que teve alguns insucessos, né, em relação a programas específicos para essa área. É isso. Obrigado, Alessandra. Nós vamos passar agora a palavra ao companheiro Gilson Paranhos, que foi presidente da CODAB, né, na gestão do Tiago Andrade, que está aqui como secretário de Gestão do Território, né, e Habitação. A CODAB é a Companhia de Desenvolvimento, né, e Habitação do Distrito Federal, e o Gilson se notabilizou pelo grande número de iniciativas, né, em habitação de maneira geral e em assistência técnica, habitação de interesse social nessa gestão. Depois de ter sido presidente nacional do IAB, um dos grandes artífices aí da criação do CAL, uma figura que está aí lutando há bastante tempo e com bastante competência pela causa da habitação e da arquitetura, né? Passar a palavra para ele. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cal. Obrigado, IAB. Obrigado aos colegas de mesa. E obrigado por todos vocês estarem aqui. Eu queria dizer que nós somos frutos do IAB, é um grupo que trabalha em entidades, eu acredito no trabalho coletivo, acredito que no meu escritório sozinho não vou fazer nada, então nós nos reunimos no IAB e, a partir do nosso trabalho no IAB político, nós fomos chamados a integrar o governo do Distrito Federal, e acho que a gente avançou um pouquinho, porque a gente tem que aprender. E a gente falhou muito, e por isso a gente não avançou mais. Eu vou tentar ser rápido. Quando eu recebi o convite, foi colocado para mim a questão da formação e o fazer profissional. Pode passar? Eu acho que formação pode ser a prática da criação do conhecimento. Eu acho que a tecnologia substituiu a maioria das universidades de arquitetura e urbanismo que nós temos no Brasil, porque elas estão tentando socializar conhecimento. Esquece, socializar conhecimento, a internet socializa, né? Meu filho, quando eu convido para vir para o congresso, ele fala, não, papai, aquele negócio eu já vi na internet. Então, eu acho que nós temos que pensar muito nisso aí, nós temos que criar conhecimento. A questão do fazer profissional, eu acredito que você faz profissional, você faz alguma coisa profissionalmente quando você consegue a transformação. Quando você fica quase, a gente não avança. Quando a gente fica na imagem, no papel, no projeto, a gente não tem a obra construída, pronta, habitada, a gente não avançou. Então, nós temos que transformar. Pode passar. Criar conhecimento, para mim, é inovar. Se a gente não cria conhecimento, a gente não está inovando. A gente não está conseguindo dar soluções para os problemas eternos que nós temos, como esse que nós estamos falando, né? A população brasileira está pobre, nós entendemos que nós temos que tratar de 0 a 3 salários mínimos, porque daí para cima as construtoras trabalham e resolvem a questão sem nenhuma participação do poder público. É de 0 a 3 salários mínimos, que é a maioria da nossa população, é aí que a gente tem que trabalhar. Daí para cima as construtoras solucionam. Essa proposta, essa pesquisa do CAL mostra que nós estamos no foco errado. O nosso foco tem que ser 93% e não 7%. Se a gente ficar discutindo os 7%, a gente vai perder tempo num congresso, e aqui a gente tem que falar de igual para igual, de maneira séria, né? Vamos esquecer os 7%. Nós temos que trabalhar com os 93%,
como o Fernando trabalha nas favelas de São Paulo. Pode passar? A ONU, quando ela vai tratar da questão da qualidade de vida no mundo, ela usa esses 10 indicadores. Nós participamos diretamente de 5 deles. É a nossa responsabilidade, arquiteto. Né? Aqueles 5 ali, energia, saneamento, água, eletricidade, moradia digna, diretamente é responsabilidade nossa. Estou falando de qualidade de vida do homem, que é tratado no mundo todo quando a ONU vai avaliar. Os outros 3, mortalidade infantil, anos de escolaridade, crianças matriculadas na escola, nós estamos indiretamente tratando. Somos nós que determinamos onde vai ficar a escola, nós estamos indiretamente bem próximo dessa questão. E os outros que, teoricamente, não fazem parte da nossa profissão, nutrição e renda, é consequência daqueles outros. Então, não dá para a gente falar que o mundo está numa situação de pobreza total e nós temos parte da responsabilidade. A nossa responsabilidade é total nesse assunto. Não dá para falar que o governador está errado, porque o governador assina aquilo que nós fazemos. O deputado é fruto daquilo que nós fazemos. Se nós não ocuparmos o nosso espaço, eles já ocuparam e a resposta está aí. O produto final das cidades é péssimo e das edificações é péssimo. Pode passar. A questão da densidade é um assunto que só nós, arquitetos, somos responsáveis por esse assunto. Essa palavra, esse palavrão, se você falar no meio da rua, o cara fala, o que é isso? E ninguém sabe do que se trata. Isso é uma das coisas mais importantes para solucionar o problema do homem mais pobre do nosso país. Nós temos que aprofundar nesse assunto. Isso aí são fotografias de Brasília, Vicente Pires, periferia de Brasília, Barcelona e Toronto. As densidades aí são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Alguns lugares as pessoas pensaram, os arquitetos utilizaram, e outros lugares não. No Brasil, essa questão é totalmente colocada a terceiro plano. Pior que isso, nossas normas, nossas legislações, feitas por nós arquitetos e pelos advogados, especialmente os especialistas, são péssimas e fazem com que os pobres fiquem nas periferias, nas mais altas periferias. Especialmente as burocracias que nós criamos. Pode passar. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manhattan, pode passar. Olha a distância do plano piloto para Ceilândia, no Distrito Federal. Isso aqui está em escala, hein? Por sinal, escala só nós que entendemos também, gente. Ó. Olha a distância. Se a gente colocar Manhattan ou Paris, cabe entre o plano piloto e o sol nascente. Nós não tratamos de densidade nesse país, gente. Nós vamos ficar correndo atrás do prejuízo. Nós vamos ficar achando que nós vamos resolver o problema de transporte, de educação, de saúde. Nunca vamos resolver se a gente não tratar desse assunto com profundidade. Aquilo ali está em escala. Tá? Olha lá. Ceilândia, sol nascente, Barcelona em azul, Paris em verde, Manhattan em vermelho, plano piloto de Brasília, a Rocinha e a Maré. Então, não dá. Ou a gente trata desse assunto com seriedade, não vai dar, gente, para o deputado, o senador e o ministro entender isso. Eles não entendem isso. É responsabilidade nossa. Pode passar. Olha o disparate. Olha o disparate da densidade de Toronto, Manhattan, Paris, Barcelona, São Paulo, Belo Horizonte. Olha que interessante, Rio de Janeiro e Madrid. Anda no Rio de Janeiro, anda em Madrid, sente qual cidade é melhor para se viver, você vai ver que a densidade das duas é a mesma. Por quê? Porque os projetos são tratados de maneira diferente. Densidade se trata através de projeto, de concepção, que só nós, arquitetos, entendemos. Ah, mas o Gilson acha que o arquiteto vai resolver o problema do mundo? Vai sim. É lógico que o engenheiro vai nos ajudar, é lógico que o advogado vai nos ajudar, é lógico que o assistente social vai nos ajudar. Desculpa, gente.
Eles não entendem o que nós estamos falando. O problema é nosso. Nós não contamos para a sociedade qual é a solução dessas questões. Outra coisa, pelo amor de Deus, vamos parar de levantar os problemas do país, nós precisamos de solução. O problema todos nós já sabemos quais são. Chega, nós temos que dar solução. Pode passar. Olha Londrina. Essa é a questão principal. Acontece que o Oscar Niemeyer, o Dr. Lúcio Costa, o Dr. Lelé, são pessoas que a gente pode desconsiderar, não é isso? Desconsiderar porque são fracos, não mostraram que são competentes, né, na vida. Então, a gente desconsidera que, em 1958, eles fizeram um lote com 6 metros de largura. Por quê? Porque 1 metro de infraestrutura custa muito caro. O país não tem dinheiro para fazer infraestrutura. Ah, não, mas aí as nossas normas falam assim que o lote tem que ter 125 metros quadrados. E eu quase matava minhas colegas arquitetas porque eu falava, não respeite a lei. Mas o Ministério Público vai me prender. Eu falei, vai para cá, no seu escritório. O Ministério Público tem que entender de outra coisa, não é de arquitetura e urbanismo. Então, eu não conseguia fazer com que as minhas arquitetas desrespeitassem a lei, porque a lei é burra, e nós não podemos continuar vendo a população brasileira na maneira como está, e a gente continuar respeitando as leis burras no nosso país. Isso daí foi feito por Lelé, por Oscar Niemeyer, por Lúcio Costa. Em 58, a gente tinha que diminuir o lote. A gente aumenta, né? Esse lote tem 150 metros quadrados, no centro da capital federal. Pode passar. Nós não podemos considerar o Alejandro Aravena, aliás, é um iniciante, né? É um iniciante, é um incompetente, ele ganhou o maior prêmio do mundo de arquitetura, né? E nós não devemos considerar esse cara porque ele é um burro, né? Deve ser. Ele ganhou o maior prêmio de arquitetura do mundo e o lote dele tem 3 metros de frente. Não, mas se você fizer um lote de 3 metros de frente no Brasil, a arquiteta não vai aprovar. É lógico que ela não pode aprovar, não tem nada que fazer lá na aprovação. Nós temos que acabar com a aprovação de projeto no Brasil, gente. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com isso, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nós temos que começar tudo outra vez. Pode passar. Esse é o maior prêmio de arquitetura do mundo, secretário. O lote tem 3 metros. O lote total dele tem 18 metros quadrados. É o maior prêmio de arquitetura do mundo. Pode passar. A gente fez lote de 3,45, de 5 por 11, estamos tentando aprovar até hoje em Brasília, porque a aprovação dos nossos colegas arquitetos não aprovam, porque são incompetentes, não estão preocupados com o pobre que está lá na periferia. Não é o pai dele, não é a mãe dele, não é o primo dele, não é a tia, né? Então, ela fica lá teorizando aquilo que ela aprendeu na universidade, fraca. Pode passar. E aí, nós criamos... Quem é que criou essa coisa do legal e do ilegal? Quem é que criou isso, da cidade formal e a cidade informal? Será que não foi o arquiteto que criou a cidade formal e a cidade informal? E nós metemos o pau no deputado, no senador, no presidente da República. Nós que criamos isso, gente. Somos nós que criamos a cidade formal e a cidade informal. Pode passar. Aí é São Paulo, Rio de Janeiro, é tudo igual. Isso é Brasília, isso é um assentamento. Olha a qualidade do... Não, quem fez esse assentamento foi o Barbudo, que foi preso lá em Brasília, saiu tudo quanto é televisão. Olha lá, tudo retinho. Os profissionais estão atrás disso, gente, não tenham dúvida, desses absurdos. Pode passar. IBGE, extrema pobreza no Brasil, 5,2 milhões de crianças. Pobreza, 18,2 milhões de crianças. A cada ano aumenta em 2 milhões o número de habitantes em situação de pobreza. Pode passar. Nós estamos cansados de saber essas realidades. Nós precisamos de decisão, nós precisamos de saber que nós estamos em risco. Quando a gente toma uma atitude, como a gente assina um papel, a gente está arriscando. A gente tem que saber que a gente tem que combater a burocracia 24 horas, temos que combater essas normas equivocadas. Nós, servidores públicos, temos que nos aproximar do nosso cliente, que é a população de baixa renda, que é o mais pobre. Pode passar. Nós precisamos tratar apenas
da faixa 1. E quando se fala em déficit habitacional, quando a gente fala em passivo urbano, a solução é não construir nenhuma moradia. A solução é aluguel legal. Ponto final. Não construir nenhuma moradia. Aluguel legal é a solução para passivo urbano. A não ser que a gente queira resolver o problema das empreiteiras e fazer criação de renda. Aí é diferente. Criação de emprego e renda é uma outra conversa. Aí tudo bem, vamos fazer Minha Casa Minha Vida. Mas a questão da habitação é outra. Inadequação é assistência técnica, habitação de interesse social. Assistência técnica, quando eu estou falando de assistência técnica, eu não estou falando de fazer a casinha e a janela da casinha, não. Eu estou falando em fazer infraestrutura, fazer melhoria habitacional e fazer a regularização. Por sinal, a regularização com as normas e leis que nós temos, no Brasil, não existe, não se faz. Lá em Brasília, não se faz. Durante 4 anos eu tentei fazer ela, não se faz. As normas e as leis não deixam acontecer. As nossas normas, as nossas leis. Né? E as equipes são interdisciplinares mesmo. Tem um arquiteto, tem um engenheiro, serviço social, direito, todos têm que participar do processo. Mas se a gente não puxar, não vai acontecer, porque eles não entendem. Então, estou falando uma outra linguagem. Pode passar. Esse aí é um contrato que eu assinei. Aquilo ali é a minha assinatura. Ó. São 12.000 unidades. 12.000 unidades. Se Deus quiser, o governo não vai ter direito para fazer essa obra. Tá? Eu tinha que assinar. Eu era presidente, eu não ia parar um processo de 12 anos. Tá? Pode passar. Essa assinatura com a Caixa Econômica. Produção da Minha Casa Minha Vida, desse contrato, 12.112 unidades. Itapuã, no Distrito Federal. Tá? Isso custa 1.363.760.000. Pega esse dinheiro e coloca em aluguel legal. Eu não estou falando aluguel social, não, viu, gente? Aluguel legal é outra coisa. Fizemos lá em Brasília, está prontinho, está dentro da internet, está lá na mão do Tiago, lá, agora saiu, né, mas está lá, pronto. É só colocar. Ah, mas por que vocês não colocaram? A gente não podia colocar, tinha uma lei que não permitia que a gente colocasse, porque o nosso governador era candidato à reeleição. Então, mas está pronto. É simples, simples. Você demora 2 meses para colocar na rua. Nós colocamos e tivemos que tirar, porque a lei exigiu. O mesmo valor que você vai gastar aqui. Aqui quem ganha? A Caixa Econômica Federal, que ganha uma baba de dinheiro, por isso que ela não consegue raciocinar a resposta da habitação, e aqui ganha o dono da empreiteira. Esse que assinou. Eu assinei de um lado, ele assinou do outro. Ele ganha sozinho. Aqui ganham 12.000 pessoas. Nós temos que decidir. Ou esse cara vai ganhar, e a Caixa vai continuar fazendo o número, ou a gente vai tratar dessas 12.000 pessoas. Né? Essas 12.000 pessoas aqui, elas vão viver 20 anos com esse dinheiro. Essas famílias. 12.000 famílias. Você multiplica por 5, 4,5, você vê quantas pessoas você atende. Pode passar. Então, a inadequação é a TIS, e o mundo iludido trata de fazer cidades fazendo assim. Eu vou fazer o projeto, depois a obra. Brasília é fantástica, gente, mas deixou uma mentira na nossa cabeça. Isso não existe, fazer projeto, depois fazer obra, quando se trata de cidade. Não existe. O mundo real fala diferente. O mundo real fala assim, você tem uma cidade, você tem uma obra, aí você vai fazer o projeto, e aí você vai fazer a obra outra vez. Mas você parte da obra, da cidade. Então, você tem que estar dentro dessa cidade. Nós temos que deixar de tratar as coisas de maneira superficial. Nós temos que estar imerso, a gente tem que estar submerso. Pode passar. Isso é a 12 quilômetros do Palácio do Planalto. Pode passar. Pode passar. Esses são os concursos que a gente fez. Contratação de projeto tem que ser concurso público, nós precisamos de qualidade. O restante é negociada. Pode passar. Tudo resposta de concurso público, está lá feito e acontece. Olha, não tem negócio de demora, de que não tem nada dessa conversa que demora, que é caro, tudo conversa, tudo balela. Está tudo feito lá, nós fizemos 20 concursos no total, 3 ficaram no jurídico, os outros a gente não deixou o jurídico optar. Fizemos 17. Eu estou falando concursos onde a planilha pronta para a obra. 17. Tá? E a maioria das obras contratadas. Pode passar. Esse aqui, o jurídico falou para assim, não, você só pode fazer um concurso, só pode ter um
ganhador. Eu falei, mas é muito caro para o governo você ter um só ganhador. Não pode. Você pode contratar o primeiro lugar. Eu falei, mas eu posso fazer um concurso para contratar 3 primeiros lugares. Os 3 primeiros lugares? Pode. Tudo bem, então fazemos 3 primeiros lugares. Está resolvido. Pode passar. Concurso de arquitetura, bom, pode passar. Concurso tem que virar obra, pode passar. Pode passar. Obra funcionando, pode passar. Pode passar, as pessoas estão morando aí dentro já, pode passar. Então, esse negócio que demora é conversa mole. Esse aí eu fiz só para mostrar para a Caixa que é um absurdo do mundo, é você exigir que uma casa tenha laje para ser aprovada. A Caixa exige. A Caixa, ela coloca o pobre longe, porque ela exige a laje. Você tem laje, a fundação tem que ser para valer, pesar. É lógico, o pé do elefante é muito mais, é muito mais forte do que... Tá? Então, quer dizer, a burrice começa daí. Pode passar? Pode passar, pode passar, pode passar. Esse é o lugar que a gente trabalhou, pode passar. Pode passar. Não dá tempo, gente, eu vou ter que passar. Pode passar. Infelizmente, não dá tempo de mostrar esses projetos que são solução de verdade para quem precisa. Tá? Isso aí é uma população dos mais necessitados de Brasília, são os mais pobres de Brasília. Pode passar. É o reassentamento da Santa Luzia na estrutural. Isso aí, tudo isso que eu estou te falando, gente, o Greiff, em 1978, um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, já tinha ensinado isso para a gente. Não tem nada de novidade aí. A gente está só seguindo a cartilha e a corrida de bastão. Pode passar? Isso aí são a gente montou 14 postos. Hoje, eu não sei como é que está lá, mas a gente saiu no 15 de janeiro desse ano. Então, não sei como é que está, mas tinham 12 postos funcionando junto com as comunidades, discutindo e realizando na prática. Pode passar? O posto é aquilo ali, não pode complicar. Tem que ser muito barato. Nós não temos dinheiro para nada. Se Deus quiser, nós não teremos dinheiro para fazer habitação, porque aí a gente vai resolver o problema da habitação no Brasil. Olha ali, ó. É aquilo ali. Você pega um espaço cedido pela comunidade, faz o posto. Quando a arquiteta, que era minha fiscal lá, minha amiga Bruna, falou assim, não, você não pode fazer aqui porque é área irregular. Eu falei, não tem nada que fazer em área regular. Aí eu montei o container, porque o container você muda de um lugar para o outro, né? Então não dá para você falar que é regular ou irregular. E aí depois a gente montou os containers planejados, que é uma coisa correta, direita, com qualidade, para os arquitetos trabalharem. Tem 14 desse aí em Brasília, assentado, funcionando. Pode passar? Tinha, pelo menos. É lógico, o primeiro posto a gente fez homenagem ao Clóvis Wilgen Fritz, aqui do Rio Grande do Sul, dia 6 de abril de 2015. Pode passar? Cada posto é dedicado a um arquiteto. Pode passar, esses são os postos lá. Pode passar. Pode passar. Cada posto, esse aí tem um arquiteto, uma arquiteta que é homenageada. Pode ir passando, pode passar. Esse pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar, é lógico que o posto vira um ponto da comunidade. Pode passar, não só da comunidade, isso aí era o Sol Nascente em 2015, pode passar. Esse é o Sol Nascente em 2018, porque a gente estava na ponta lá, os arquitetos estavam na ponta lá. E outra coisa, não tem que preparar arquiteto para ir para fazer na periferia, não. O arquiteto já sabe, você aprende a projetar, pronto. Não tenho que aprender, não. Pode passar, essa é a Avenida das Palmeiras, que era isso daí, pode passar, e tornou isso aí. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A gente fazia revitalização de fachada. Volta um, por favor. Revitalização de fachadas, mobiliário urbano, arborização, plantio de hortas, galeria de arte urbana. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aquelas áreas que eram aquilo ali, passa a ser isso aqui em um dia. Um dia, para fazer uma obra dessa. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar que o tempo acabou. Esse aí é o responsável responsável pela área. Polícia, ele chama a polícia na hora, quando alguém entra lá na praça que ele ajudou a fazer. Nós fizemos 80 ações dessas só dentro do Distrito Federal. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar, eu não vou falar disso aí, porque o Tiago já falou e todo mundo sabe o que tem que fazer. Não tem mistério nenhum. Pode passar? Pode passar?
Pode ir passando. Só queria chamar a atenção que a gente teoriza, fala, não, primeiro nós vamos fazer isso, depois aquilo, tal. Se a população não estiver junto com você, você não faz nada, você nem entra dentro da casa dela. Então, você tem que tratar do urbanismo, para depois tratar da melhoria habitacional. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode passar. Deixar muito claro que eu não fiz isso sozinho, um monte de gente, a molecada. Esse aí ficou 3 anos dentro da casa dele, até a gente chegar com R$10 mil e resolver o problema da família dele, sair todo mundo chorando, porque ele não saía, dormia na sala, não entrava no banheiro, porque R$10 mil foi o que solucionou o problema da vida dele e da família dele. A gente fez um solar e abrimos as portas para ele poder entrar. Pode entrar? Pode passar? Pode, tá? Pode passar? Pode passar? Pode passar. 83% das famílias, veja bem, a gente gastava em cada casa dessa R$10 mil. 83% das famílias, depois que nós terminamos a nossa parte, que nós gastamos R$10 mil lá dentro, ela continuou fazendo a obra. 83% das famílias. Escritura é responsabilidade do profissional arquiteto, tá? Regularização só se faz. Briga com os cartórios, fala para ela, para de gastar dinheiro, para de cobrar R$1.600 uma escritura e faz a escritura dentro do órgão do poder público, de graça para a população. Pronto. Aí a gente faz a maior regularização fundiária do país, entrega 70 mil escrituras. Pode passar? Pode passar lá. De Juscelino até, volta um aí. De Juscelino até 2014, foi entregue em Brasília 62.990 escrituras. Nós entregamos, em 4 anos, 63.040. Simples assim, brigamos com os cartórios para eles pararem de cobrar a escritura e entregamos a escritura de graça. Pronto. Pode passar. Pode passar. Essas 3 áreas, nós fizemos toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura. Essa metragem quadrada aqui chega próxima à metragem quadrada do plano piloto, para vocês terem uma ideia. Pode passar? Pode passar? Sobradinho, pode passar? Pode passar? Parceria com as entidades. É essencial você ter todas as entidades dentro do processo, senão você não faz nada. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar. Essa aí foi interessante, porque veio todos os órgãos, todas as televisões, os jornais, porque eu tinha feito um predinho para os moradores de rua. Alguém precisa mais de alguma... Alguém é mais vulnerável que os moradores de rua? É lógico, nós fizemos, junto com a Secretaria de Trabalho, e foram para lá, lógico, os moradores de rua que já poderiam... Já acabou, gente. Que já poderiam morar num prédio. Pode passar? Esse aí é o final do prédio, esse participando junto com a gente. Pode passar? Pode passar? Pode passar. E esse aí foi um dos últimos testes que nós fizemos. Nós pegamos os melhores escritórios de arquitetura e colocamos para trabalhar na periferia. Aí eles viram o que é bom para tosse e o pessoal e a gente fez essas obras. Pode passar? Pode passar. Isso continua lá. Pode passar. Isso aí foram isso é um convênio, o pessoal da China, de Macau, assinando com a gente lá, porque queriam que o pessoal dele viesse a Brasília, eles vieram, faziam um convênio, fizemos um convênio, eles ficam 6 meses em Brasília e voltam para lá para poder fazer isso, principalmente na África. Pode passar? A Jatiz é importantíssima. Isso aí é interessante, porque atrás de mim ali é um espaço onde fica o cavalo, que faz parte da família, que é o ganha-pão da família. Aí eu perguntei para o cara, falei, escuta, onde é que você achou na legislação, nas nossas normas, as dimensões do lugar onde o cavalo vai ficar? Pode passar? Isso aí é um argamassa armada, pessoal da África com a gente ali, pode passar? Pode passar? Pode passar. A gente chamaram a gente em 25 estados dos 27 para mostrar esse trabalho, chamaram a gente no Chile, em Moçambique, em Angola, em Portugal, na África do Sul, no Japão e na Coreia do Sul para mostrar esse trabalho. Pode passar? Pode passar? Pode. Ganhamos selo do mérito 2017 e 2018 da ABC. Pode passar? Fomos chamados na UiA, em Seul, para mostrar o trabalho. Pode passar? Pode passar? Isso aí é o que fica, o que é mais importante. É o pessoal que ia, pegava o avião, ia no final de semana para trabalhar com a gente nos mutirões e voltava para fazer nas suas cidades, né?
Essa aqui é uma... apesar disso tudo, a gente colocou isso, e agora que a gente está conseguindo dinheiro para fazer uma edição, para mostrar esse trabalho através de um livro. Está na rua aí, a gente acho que deve conseguir, porque o CAL vai financiar uma parte disso. Pode passar? O que é mais importante, o que fica, é o que foi transformado. Aquilo ali é um abaixo-assinado, mais 3 mil assinaturas pediram para fazer um posto de assistência técnica, isso aqui é o sol nascente. A imersão é o que é o mais importante desse processo, é quando você consegue transformar. Pode passar? E também o aprendizado, porque, na prática, e a gente já tinha aprendido isso, ontem eu aprendi com um amigo meu, que lá em Sagres isso já era uma realidade, se aprende, é com a prática, tudo que eu estou falando aqui é bobagem, vai ser esquecido. Mas a prática desses profissionais que estão dando palestra no Brasil inteiro aí agora, ninguém esquece, isso faz parte da vida deles, e isso é o que é mais importante. Pode passar. Obrigado. Obrigado, Gilson. Nós vamos passar a palavra agora para o secretário de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, José Stedley, que já foi prefeito de Cachoeirinha, 2 mandatos, deputado federal também por 2 mandatos, formado em Gestão Pública e Economia pela UCS, pela Universidade de Caxias do Sul. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde, pessoal. Queria saudar nossa colega da Secretaria de Obras e Habitação, Paula, né? Cleverson também, da nossa secretaria, e os amigos que são aqui do Rio Grande do Sul, que eu já tive relação como secretário da Habitação. Saudação especial ao Tiago, que tem sido nosso parceiro na secretaria, através do CAL, a IAB, que está lutando sempre, o Gilson, nosso amigo de Brasília, colega da Leani, que é secretária nossa também, e a Alessandra, né, que é da Secretaria Nacional de Habitação. Nós assumimos a Secretaria de Habitação, vou falar mais de habitação, não das obras, hoje aqui, há 7 meses. E a primeira iniciativa que nós tivemos é conhecer a realidade de fato, e não sei se em Brasília foi feito, mas desconheço algum estado que tenha feito o levantamento preciso dos loteamentos irregulares no Brasil. Nós estamos quase concluindo o levantamento, mas nós já temos, só nos 125 maiores municípios do Rio Grande do Sul, 3.850 loteamentos. Se continuar pela média, o Rio Grande do Sul vai ter em torno de 6.000 loteamentos irregulares. Isso, eu tenho conversado com outros estados, deve ser proporcional também. O que significa dizer, cada loteamento, nós temos uma média de em torno de 522 pessoas. Significa dizer que temos perto de 3 milhões de gaúchos que moram em áreas irregulares no nosso estado. Então, esse é o nosso primeiro grande trabalho para nós encontrar soluções para os problemas que nós temos. Nós não estamos querendo saber quantos moram, mas se nós não apresentarmos soluções. E nós temos todo tipo de problema. Desses 3.850 loteamentos que nós já temos cadastrados, com fotos aéreas, agradecemos ao CAL de ter cedido para nós 2 drones, 900 loteamentos, em torno de 900 até agora, não tem água e nem luz. E são também pessoas, 450 mil pessoas no Rio Grande do Sul, vivem sem água e luz. Só quero dar 2 exemplos rapidamente, não vou usar, talvez atrase muito. 2 loteamentos, um exemplo. A cidade de Alvorada, Tiago, próximo aqui, uma pessoa, loteador, não é loteador, um cidadão com recursos, comprou uma área de terra entre Alvorada e Viamão por 5 milhões de reais, passou uma máquina de um lado, no outro lado, fez ruas, sem consultar ninguém, sem consultar a prefeitura, sem consultar ninguém, fez lotes com um pauzinho, escrevendo o número do lote, e colocou à venda por 6 milhões à vista ou 7 milhões em 5 anos, para as pessoas pagar. Davam prestações de R$ 130, mais ou menos, por mês.
ele, com um caderninho, ele anunciou que ia fazer a venda num sábado. A venda é com um caderno, viu, pessoal? Não tem nada de registro, nem nada. Ninguém foi enganado. Ele colocou a venda, em 15 minutos, ele vendeu todos os terrenos, e se tivesse 5.000 lotes, ele teria vendido 5.000 lotes. Nós fomos lá, a prefeitura nos chamou, com a dificuldade que tem. Aliás, as prefeituras mais pobres do nosso estado são que menos recebem recurso. E assim em todo o Brasil, viu, pessoal? Por não ter capacidade de fazer o projeto, não recebe o recurso. Por não ter o profissional, não recebe o recurso. E recebe o recurso quem não precisa, normalmente. Isso que nós estamos observando em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Bom, estive lá 2 semanas depois da venda da área. Eu jurava que aquela área lá, eles já estavam morando lá há anos, porque em 2 semanas as pessoas moravam de aluguel, precisavam construir, uns construíram casa boa, porque uns são pedreiros, aquelas coisas, outros não, todo tipo de moradia, sem água e sem luz. Aí eu pergunto, tá, mas como é que eles fazem sem água e sem luz? Fizeram um poço, poços artesianos, né, esse poço fundo de casa, fizeram uma fossa, alguns geradores vendiam para os outros a energia, outros conseguiram puxar um gato da rede de energia oficial, e assim eles vão levando. E aí eu fui conversar com as pessoas para ver se eles estavam sendo enganados. Ninguém estava sendo enganado. E eles disseram, bom, secretário, se o senhor tiver um terreno para vender, até 3 vezes maior o preço do que aqui, nós também compramos. O Estado não tem... O Estado, nossos municípios, nossas cidades, principalmente da região metropolitana, ela recebeu milhões de pessoas no nosso Estado, mas se pegar o Brasil inteiro, nos últimos 40, 50 anos, que vieram em busca de empregos na industrialização. E o Estado não planejou os municípios e nem planejou essa transferência. Fui prefeito da cidade de Cachoeirinha, ela tem 50 anos de idade. Quando ela foi criada 50 anos atrás, ela tinha em torno de 15.000 habitantes, hoje ela tem 130.000 habitantes, e vieram as pessoas para trabalhar nas grandes fábricas. As grandes fábricas fecharam, e outras alternativas estão sendo buscadas, as pessoas morando uma pobreza muito grande. Aliás, todos nós, todos vocês e todos nós estamos acostumados a um roteiro no caminho do trabalho, e você não enxerga. Você vai fazer esse levantamento, fica surpreendido. A cidade de Porto Alegre, para quem é de Porto Alegre, tem 497 loteamentos irregulares, a cidade de Porto Alegre. Essas pessoas vieram, boa parte, da agricultura, da colônia, expulsos da colônia, porque não tinha como sobreviver com a pouca terra que tinham, e não tinha programas de governo para segurar as pessoas, ou de pequenas cidades, que as pessoas se iludiam, vindo para cá. Quero só contar um exemplo aqui de um vizinho meu de Cachoeirinha. Eles vieram do município do interior, vieram do município de interior de Torres, eles não tinham terra, eles trabalhavam na terra dos outros, e acabaram vindo para Porto Alegre, para Cachoeirinha. Eles tinham 2 filhos, os 2 pré-adolescentes, 13, 14 anos e tal. E em Cachoeirinha tiveram mais 2 filhos. E ele veio para cá, semi-analfabeto, ela também, ela trabalhando empregada doméstica, ele guarda noturno, vigia de fábrica, essas coisas. Resumo da conversa. Tiveram 2 filhos, foram criados na Vila Nair, em Cachoeirinha, depois se mudaram para lá, perto da minha casa, ali, mas sempre morando com muita dificuldade, porque sempre pagando aluguel. E os 2 filhos que vieram de Torres, um conseguiu ser gerente do Bourbon, o segundo tem uma pequena empresa de construção civil, está muito bem, o terceiro está morto num assalto, ele assaltando, e o quarto está na fazenda de recuperação de dependentes químicos de Cachoeirinha. Estou dando um exemplo de como é a vida, mesmo que tenha vivido menos tempo no interior, criou hábitos, criou respeito para as pessoas, os outros foram criados na vila. Quero pegar um segundo exemplo. Em Gravataí, nós acabamos de fazer uma regularização fundiária, e o nosso principal trabalho é regularização fundiária.
Mas não regularizar só para entregar o título, regularizar para melhorar a vida das pessoas e fazendo uma avaliação do loteamento. Eu estive lá conversando e tinha um rapaz do bairro, muito alegre, simpático, dizendo que eram as ruas, e cara, é aqui, ali e tal. Nós pensamos, esse rapaz pode nos ajudar muito, e nos ajudou. Só que quando nós chegamos na casa dele, ele disse, é aqui que eu moro. E tal. Aí a menina foi entrevistá-lo, ele perguntou para ele, o senhor vive de quê? Não, eu não tenho emprego fixo, eu sou autônomo. E quanto o senhor ganha? Eu ganho em torno de 400 a 500 por semana. Mas o que o senhor vende? Diz ele, eu vendo drogas. Assim, com maior naturalidade. Não escondeu, nem fez questão de esconder, nem falou baixinho, não, vende drogas. E as crianças tudo ali, convivendo, e ele é a pessoa mais agradável ali do bairro e tal. Estou querendo falar para vocês que boa parte das nossas crianças do estado do Rio Grande do Sul, que moram em maior parte desses loteamentos, ficam sozinhas em casa em metade do turno da sua vida, muitos de 7 anos cuidando de criança de 2 anos, de 3 anos. Qual é o futuro dessas crianças? Dando exemplo, porque nós precisamos, quando a gente fala regularização fundiária, nós estamos falando, não é de dar o título da casa, que é importante também, mas dizer o que nós vamos fazer com as nossas crianças, que espaço de cultura tem. Aliás, Porto Alegre tem muitos teatros, todos no centro. Não tem teatro nos bairros. Quem mora em bairro aqui sabe, na cidade de vocês, na periferia tem teatro, tem cultura, tem algum prédio de casa de cultura, às vezes tem um campinho de futebol lá, que normalmente é tomado. Qual é o programa que tem para usar o campo de futebol, o campo de vôlei? Tem um professor de educação física para acompanhar as crianças? Então, a nossa meta é regularizar, e por isso que nós precisamos de uma grande parceria, e nós estamos propondo aqui no Estado, com o CAL, com os arquitetos do nosso Estado, com as universidades, e parabéns ao diretor da FEVAL, que está aqui, faz um belíssimo trabalho. Esteve conosco, Tiago, está lembrado? No debate. E nós precisamos dessa união do governo federal, dos governos estaduais, do governo municipal, da sociedade civil organizada que está interessada nisso, para nós encontrar soluções. Senão, não temos soluções nenhuma. Uma das soluções que nós estamos apresentando para o governo do Estado, antes de concluir mesmo o trabalho, primeiro, todos os governos falam em turno integral nas escolas. Que se faça, se não tem condições, que se faça pelo menos nos bairros que não tem água, que não tem luz, que as crianças estão abandonadas. Que pelo menos as nossas crianças, as crianças vão ter o turno integral na escola, vão ter alimentação, vão estar sendo cuidados, vão ter uma chance na vida. Assim, outro movimento interessante que eu acho necessário, e não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, é criar um programa Volte para Casa. Nós temos pessoas, eu estava falando com uma moradora que se mudou de Horizontina para Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade que tem muitos loteamentos irregulares. Eu estava falando com ela, por que ela se mudou de Horizontina, que é uma cidade pequena, que tem mais chance de ser menor? Não, porque lá eu ganhava um salário mínimo. E aqui a senhora ganha quanto? Ganho 2. Sim, mas ele se mudou por causa de um salário mínimo de diferença, sendo que o custo é muito maior, que lá ela tinha uma casinha, ainda vivia ali, que tinha que pagar o aluguel, ele está morando na favela. E as crianças delas estão soltas na rua. Então, de repente, um exemplo da nossa coisa, de sugestão, é criar um programa das que as pessoas voltem para casa. Em vários estados tem que se pensar políticas para o interior do estado. Quero dizer, para quem é gaúcho aqui, que o norte do nosso estado está tendo certo aquecimento na economia em função dos frigoríficos. Só que eles não conseguem crescer porque não tem ninguém para trabalhar, as pessoas já saíram de lá, estão aqui. Bom, você tem essa chance, vamos fazer uma parceria com as indústrias, com as prefeituras, com o governo do estado, com o governo federal, vamos fazer o pessoal voltar. Claro, é uma luta difícil, mas cada família que nós salvar, para nós será uma vitória. Então, estamos dando esse exemplo dessa luta importante de regularização fundiária, que nós queremos contar com todos. Quem deixar o número aí, nós vamos disponibilizar esse trabalho. Não está concluído, por isso que não está ainda na internet, mas está muito próximo de ser concluído. Nós estamos fazendo o levantamento do número de moradores,
de espaço cultural, de espaço de educação, de espaço de lazer. Um outro dado importante no nosso Estado e que mudou a política habitacional, a nossa política habitacional aqui não é em 3 minutos, não é tirar ninguém da sua moradia, é regularizar, só tira se está em área muito difícil, de irregular, de risco de vida, causando risco de vida que nós estamos procurando outro lugar. Se não, é não tirar. Quero dizer que eu concordo com a posição do Gilson. Grandes loteamentos, eu não conheço nenhum que deu certo. Nós temos um exemplo em Gravataí, não vou citar o nome do loteamento para não depreciar o local que as pessoas moram. Foi feito um loteamento muito grande, 3, 4 mil casas, e as pessoas foram tiradas de todas as áreas irregulares do município. Então, precisou construir 2 escolas, mais um posto de saúde, mais médicos, numa cidade que já tinha isso. Por que não se pensar pequenos loteamentos, com pequenas áreas, em vez de ter um loteamento de 3 mil, de ter 300 de 10? Pode dizer que vai dar mais trabalho, mas vai ter um resultado muito maior, muito mais significativo. Queria deixar essa mensagem, então, da nossa secretaria, me colocar à disposição de todos, e que nós estamos sempre à disposição de novas parcerias importantes para o Estado, mas, mais acima de tudo, muito importantes para quem está morando de forma irregular hoje. Obrigado. A energia dos palestrantes é grande, mas a dos microfones acho que já acabou. Mas a gente sabe que a plateia está bastante atenta, e eu queria sugerir que a gente faça pelo menos uma rodada, embora nos reste 10 minutos de tempo aqui, que a gente faça uma rodada de perguntas, de intervenções, e o companheiro aqui vai levar, e eu vou recolher as inscrições. Boa tarde, me chamo Abner, sou arquiteto e urbanista da cidade de Salvador. Minha pergunta vai para Gilson. A gente fala muito em empreendedorismo social, em atuar na assistência técnica, só que a gente fica muito restrito a essa relação dos 3 salários mínimos, né? Como é que a gente vai ter um retorno financeiro para o profissional do arquiteto? E antes dessa pessoa chegar a um nível de mal-estar habitacional, vamos dizer assim, ela passa por esse processo de irregularidade maior, né? De uma... Como é que eu posso dizer? De um estado muito precário, de precariedade, e se tratando de barraco de madeira. E é algo que eu vim buscar aqui no 20º Congresso, é entender um pouco isso, né? Quando a gente fala de assistência técnica e melhorias habitacionais em casas já construídas. Mas como é lidar com pessoas que são associadas a movimentos e que moram em situações como essa. Você falou agora da relação do aluguel social, né? Como é que essas famílias elas melhoram de vida sem depender do auxílio do governo e ficar numa fila de anos esperando uma moradia de um conjunto habitacional que talvez nem saia. Então, como foi implantar esse aluguel social e de que forma as famílias reagem a isso e como é essa luta em relação às comunidades, né? E uma segunda pergunta é em relação aos concursos. A gente viu aqui que você propôs diversos concursos na cidade de Brasília para conjunto de interesse de habitação social. Na minha cidade, eu não vejo isso acontecer, não sei se na cidade dos outros arquitetos presentes acontecem isso. Como é que você conseguiu implantar essa política e como é que você teve ênfase nisso, né, em relação a lidar e tratar com os órgãos governamentais e aprovar isso de forma tão brilhante como você fez? Bom, para agilizar, Eleonora Márcia, da Federação Nacional dos Arquitetos, eu queria levantar 2 questões, né? Uma sobre a questão dos instrumentos, né, urbanísticos para se acessar a terra urbanizada de boa qualidade em áreas centrais, né? Porque, como foi colocado aqui por todos, né, a questão dos grandes empreendimentos na periferia se torna um problema para as cidades, então essa questão
do nó da terra, e como o Estado, no caso, e o próprio Ministério vem apoiando os municípios, né, para que possam estar aplicando os instrumentos urbanísticos e garantindo a permanência das pessoas no seu local. Não sei se o Rio Grande do Sul aqui tem um plano estadual de habitação, se tem atuado também nesse apoio à gestão municipal no que se refere ao território. E a questão também, Alessandra, de uma linha que tinha se trabalhado lá atrás, acredito que isso já tenha aperfeiçoado bastante, trabalhar, como colocou o colega ali, com o movimento popular, mas não só para a produção de novas unidades habitacionais, mas também na atuação de pequenos poligonais, onde possa estar trabalhando com melhorias e infraestrutura para a população de baixa renda, com assistência técnica, é claro. Bom, veja bem, eu acho que tem uma questão que é bastante básica. Precisa vontade. Vontade. Se você quer resolver o problema da moradia de baixa renda, você precisa ter vontade de resolver. Vontade política, mas principalmente vontade quando você retira o poder público, que é lógico que é muito mais difícil, você precisa ter vontade. Eu acho que o Fernando acabou de sair daqui. O Fernando trabalha nas periferias de São Paulo, e ele só trabalha com habitação na periferia. E ele é uma empresa privada que não tem nada a ver com o governo, ele não acredita no governo. E faz um trabalho maravilhoso em São Paulo. Estou dizendo que eu já fui lá dentro das favelas com ele, é um trabalho maravilhoso. Veja bem, ele é um administrador, não é nem um arquiteto, né? Então, precisa ter vontade, primeira coisa. A questão dos concursos, veja bem, o nosso principal problema não é o dinheiro. Dinheiro só. Eu moro em Brasília desde 16 anos de idade. A Alessandra sabe, o Stédio, sobra dinheiro, todo dezembro, sobra dinheiro pelo ladrão, porque as prefeituras não conseguem gastar dinheiro. E aí o poder público fala assim, não, mas as prefeituras mandam uns... Eu já vi também, é um absurdo os projetos que chegam lá, seja de habitação, seja de cultura, seja de educação. É lógico, não tem o profissional, o arquiteto na prefeitura, como é que vai chegar alguma coisa que preste lá? Agora, não dá para entender Brasília querendo resolver o problema do município, não vai conseguir nunca. Alguém que já fez o lavabo, a reforma do lavabo, sabe que, se você não estiver lá dentro do lavabo, você não vai fazer nem a reforma do lavabo da sua casa. Você sabe disso. Então, não dá para Brasília querer resolver o problema da habitação. Quem tem que resolver o problema da habitação é o município. Isso é básico. Isso é básico. Os municípios não têm estrutura. Cria estrutura no município. Você tem que criar estrutura no município, não adianta. É uma questão lógica, você tem que estar encostado. Então, se você tirar o poder público, e eu acho que nós temos sim que tirar o poder público não vai resolver o problema nosso só. O poder público é o principal responsável, lógico. E ganha muito dinheiro. Eu ganhava uma baba de dinheiro lá na Codab, é impressionante. Se você pega quanto ganha um funcionário público, é um negócio assim absurdo com relação à população brasileira. Então, eu digo sempre, é a coisa impressionante é essa questão da falta de responsabilidade sua como profissional, como cidadão. Nós, arquitetos, temos que focar nos 93% da população que nós não atendemos. E nós temos que dar solução para isso. Tem muitas ações acontecendo. Hoje eu vi uma menina, para mim foi a melhor coisa que eu vi nesse congresso, uma menina que acabou de sair da escola, faz um programa no YouTube aí. Ela que acabou de sair da escola tem que ensinar nós todos como solucionar a questão. Mas é isso que nós temos que fazer, tem que haver decisão para solucionar a questão. Viabiliza, sim, os nossos escritórios. Nas periferias, a questão da saúde está sendo solucionada, tem clínicas que só montam clínicas nas periferias. Então, eu acho que é por aí. A gente pode sentar e conversar, tem muitas soluções, e viabiliza os escritórios, sim. Obrigado, Gilson. Vou fazer uma rodada entre todos os palestrantes, começar pelo Tiago.
Bom, eu quero agradecer novamente essa oportunidade, né, reforçar, né, algumas falas também dos participantes, chamar para nós, arquitetos, as que o Gilson provocou diversas vezes, a responsabilidade nossa, né, sobre o problema. O tema da regularização, secretário, isso eu aprendi com o Gilson e com outros colegas. Se o terreno é regular, né, como é que passa o ônibus na frente, tem água, tem luz, e as empresas cobram por isso, as pessoas que moram ali são atendidas no posto de saúde, as crianças vão na escola, e o terreno é irregular. E aí nós não podemos prestar assistência à moradia porque o terreno é irregular. Então, isso é um absurdo, ou seja, a casa está caindo e os arquitetos não podem, porque não é aprovado, não está na lei. Então, uma coisa que eu já aprendi é assim, não pergunta. Então, não pergunta se é irregular, vai fazendo. E se disserem que é regular, não, mas está em fase de regularização, e um dia vai ser regular. Então, a gente tem que também vencer esses entraves burocráticos, grande parte na nossa área de atuação, colocados por nós mesmos, arquitetos, os técnicos, né? Então, esse acho que é um tema, né, que é um tema bastante relevante, né? A regularização, ela parece, né, o secretário falou que é um título para a família, não é muito mais, né, secretário? Então, tem razão. Por quê? Porque as famílias já construíram as suas casas, elas têm condição de construir, né? Muitas vezes têm economias, orientam, direcionam as suas economias, o seu recurso para melhorar a sua casa. Mas só vão fazer isso se elas tiverem a posse do local onde elas estão. Elas não vão investir na sua casa se no mês seguinte elas estiverem ameaçadas de serem retiradas dali para outro lugar. Então, assim, as famílias têm recurso, o que elas precisam é ter a posse do terreno e, se possível, também ter a orientação de um profissional para usar bem esse recurso, para não colocar em risco a sua família, para melhorar a sua condição de saúde, melhorar a condição, né, da sua casa. Então, essa é a responsabilidade, Gilson, que a gente assumiu aqui no Rio Grande do Sul, de tentar ajudar, né, a vencer essas barreiras, que são, né, barreiras históricas, e a gente tem, felizmente, encontrado muitos bons parceiros no caminho, né? Então, nas esferas de governo, né, estadual, municipal, nos órgãos da justiça, que nos surpreendeu, né, junto dos movimentos, ou seja, os movimentos sociais já sabem a importância do arquiteto, o que a gente tem é que disseminar essa possibilidade de trabalhar em conjunto, né, da forma mais ampla possível. Concordo e reforço o que tu falou, a parte mais fácil é fazer o projeto, isso qualquer um de nós sabe, o mais difícil é estar em condições de fazer o projeto e de executar aquela obra. Então, a gente tem que construir essa condição, né, de poder efetivamente prestar esse serviço de forma remunerada, profissional, né, ou seja, o nosso sustento é a nossa profissão, então não é uma atividade voluntária, não é, ou seja, é muito mais do que isso, né, é a viabilização, né, também profissional, né, de todos nós e a possibilidade de oferecer o nosso serviço a toda a população. Obrigado. Obrigado, Tiago. Passar a palavra para o Stedley. Eu estou furando aqui a fila porque eu estou precisando estar na secretaria, mas queria, mais uma vez, convidar os arquitetos do Rio Grande do Sul a participar desse grande trabalho junto conosco. Nós vamos procurar parcerias com as universidades para ter cursos de formação, de regularização, de ter o conhecimento necessário para fazer a regularização. Nós estamos observando que em vários loteamentos, muitas pessoas, até sem o conhecimento necessário, estão fazendo para ganhar dinheiro, coisa que pode ser gratuito, a regularização, ou ter uma... Eu sou sempre contrário a fazer tudo de graça, mas até um valor de R$300, R$400, que é um valor legal de fazer num grande loteamento, por pessoa, é possível, eles pagam com todo prazer, mas nós queremos que pessoas qualificadas, os arquitetos são qualificados para isso, tenham esse curso e que a gente prepare líderes comunitários para ajudar a fazer, porque nem a gente está pagando, enxugando gelo, viu, pessoal? Eu tenho certeza que nós temos 6.000 loteamentos aqui, nós vamos tentar atingir uns 3.000, quando nós terminar os 3.000, tem outros 3.000 novos, então é sempre uma luta que vai ser permanente e que só terá grande êxito se nós atuarmos juntos e envolver a comunidade nisso. Então, peço desculpas para vocês, se alguém tem uma pergunta, depois encaminha para a coordenação que eu respondo, teria o maior prazer. Obrigado. Obrigado, Stedley.
Bom, vou aproveitar meu encerramento aqui para dialogar com a pergunta da Leonora. Eu não acredito em soluções simples para problemas complexos, e a habitação é um problema bastante complexo, que demanda a atuação dos 3 níveis de governo, do setor privado, dos movimentos de moradia, dos profissionais de arquitetura. Enfim, são estratégias múltiplas de enfrentamento para um problema que é bastante grande e com dimensões e reflexos bastante diversificados no território brasileiro, né? Então, não existe uma solução. A questão dos instrumentos urbanísticos para acessar a terra urbanizada é de competência municipal, mas ela é central quando o financiamento vem, né? Todos esses programas que eu mostrei em nível federal, eles são basicamente repasse ou a atores de implementação, como movimento em empresas ou a entes públicos. Então, o papel do município na aprovação de projetos ou na própria elaboração dos projetos, seja municípios ou estados, é fundamental, né? Então, o acesso à terra ele vai passar especialmente por esse arranjo local, mas também tem mecanismos por dentro das nossas formas de financiamento que podem estimular e incentivar. E o Minha Casa Minha Vida Entidades trouxe soluções belíssimas em centros urbanos. São Paulo tem alguns, Rio também tem, né? E então a forma de implementar também muda a característica do produto que você entrega no final. E aí a questão do programa específico de melhorias, eu passei muito rapidamente, que o meu tempo estava acabando, mas nós estamos montando, né, como eu coloquei, um programa para onde os profissionais, né, engenheiros e arquitetos, tenham esse papel central, por isso esse acordo de cooperação com as 2 entidades de classe, para a gente fazer essa elaboração, né, e aí a gente poder ver isso tanto para a forma financiada em relação ao produto para quem tem alguma condição, mas também para a forma subsidiada para quem não tem condição de acesso a crédito. E a gente tem esse desafio de como chegar de nível federal. Eu concordo que esses projetos mais customizados, como é o caso de melhoria habitacional, eles acabam tendo uma característica muito mais local, é muito mais fácil para uma prefeitura ou um estado implementar, porque ela está ali presente no território. Mas a gente tem esse desafio em nível federal, por conter recursos, né, por ter disponibilidade de recursos também, de ter alguma forma de financiamento e como a gente faz isso sem tornar um elefante branco que, de tanto controle operacional, ele não se torne viável. Então, isso ainda está em discussão, essa pergunta ainda está respondida, ela não está completamente respondida, e aí, assim que estiver pronto, a gente vai estar podendo debater o produto em si. Obrigado, Alessandra. Agradecer. Companheiro Gilson, para fazer considerações finais. Bom, eu queria pedir desculpa pela agressividade nas palavras, mas faz parte do teatro. A gente tem que fazer isso, senão... Mas eu penso que isso é um problema sério, que é a responsabilidade nossa. Eu, sinceramente, a cada dia mais eu percebo que o nosso país está cada vez pior em função do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, a gente percebe que os estados onde o jeitinho brasileiro é maior, eles estão piores, né? Então, eu entendo que a gente tem que ter imersão nas respostas que a gente tem que dar. Eu não tenho dúvida que 93% da população brasileira precisa do nosso trabalho. Isso quer dizer que a felicidade bateu na nossa porta. Nós temos o cliente. Agora, a felicidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. Quem gira a maçaneta somos nós. Nós temos que girar a maçaneta e atender esses 93%. Cabe a nós descobrirmos como resolver o problema dos 93%. Se eles pagam IPTU, alguns pagam. Se eu fosse presidente da República, na mesma hora eu taxava mais de 10 quilômetros do centro de qualquer cidade, taxação de IPTU a 800%. Pronto, acaba esse negócio. O cara quer construir longe do centro, ele vai ter que pagar uma baba de dinheiro. IPTU no centro da cidade, 0. É isso que a gente tem que fazer. Simples assim.
Então, precisa de vontade política, precisa de decisão. Não tenho um pingo de dúvida, posso confessar para vocês, eu não pensava de maneira nenhuma que era possível fazer alguma coisa no poder público. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar os ouvidos para essa burocracia absurda, institucionalizada, que só tem no nosso país. É lógico que tem um monte de país aí que tem burocracia, mas igual o nosso país é um negócio absurdo. Muito obrigado, gente, por a oportunidade. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rafael, né, o trabalho que o IAB aqui no Rio Grande do Sul faz e que o CAL do Rio Grande do Sul faz é um negócio louco. Quando o secretário agradece 2 drones, o CAL viabiliza a regularização, mesmo sabendo de todos os problemas que acontecem. Então, é um trabalho maravilhoso que está sendo feito, principalmente esse congresso aqui. Muito obrigado. Bem, pessoal, chegando ao final da nossa mesa, eu gostaria de fazer a consideração de que há uma mensagem por trás de tudo isso que foi dito aqui, que vem ao encontro da própria atuação do pai do Tiago, do Clóvis, que recebeu o colar de ouro, que é preciso agir politicamente. Sem o arquiteto agir politicamente, não vai haver essa vontade política que está se colocando. Isso não teria acontecido lá em Brasília, por exemplo, se o Tiago, que é arquiteto, e o Gilson, que são arquitetos, não estivessem à frente do poder público. Se os servidores, como a própria Alessandra, não tivessem envolvimento político com determinadas causas sociais e não usassem o Estado a serviço para agir a serviço da população e não a serviço dos grupos de poder que sempre mandaram no nosso país e agora estão oprimindo brutalmente a população brasileira por meio de um golpe de Estado ilegal, de um mandato ilegal de um presidente fascista. Nós não podemos abaixar a cabeça para isso. Nós temos que dizer, fora Bolsonaro, que esse seu governo não é legítimo. E se nós estamos falando aqui de luta democrática, não reconhecemos que houve democracia no processo de eleição em que o principal candidato estava preso ilegalmente. Então, a gente tem que pedir a liberdade do presidente Lula para restaurar a democracia e restaurar o campo político onde o arquiteto possa agir. Não vai haver solução da questão de habitação sem uma reforma agrária ampla no nosso país que pare o êxodo rural. Não vai. Nós vamos estar enxugando gelo, como se diz. Não vai haver solução para a habitação em nosso país se a gente não resolver a questão do desemprego, porque a subhabitação ela é irmã do subemprego para criar mão de obra, reserva de mão de obra para as indústrias. É um instrumento clássico de dominação. Nós, arquitetos, ajudamos a população, a sociedade a se relacionar com o mundo por meio da construção do seu ambiente construído. Faço minhas as palavras do Gilson, vamos fazer o nosso trabalho, mãos à obra, na luta pela arquitetura e na luta pela política. Boa tarde.